Bom dia! Está começando mais uma edição do TVC News nesta quinta-feira, 18 de julho de 2024. E agora nós vamos acompanhar o que vai ser destaque na edição de hoje. Selo Social de Balneário é a única organização catarinense a compor a delegação brasileira na ONU. Ministério Público de Santa Catarina pede que Balneário Camboriú intensifique campanha de vacinação. Safra industrial da tainha atinge cota. Reunião da CPI da EMASA é cancelada. Você acompanha ainda as notícias do esporte, a previsão do tempo e o comentário de Saul Carvalho. Todas essas informações na edição de hoje do TVC News. Bom, e o Instituto Selo Social, que tem sede aqui em Balneário Camboriú, está participando do Fórum de Político de Alto Nível da Organização das Nações Unidas, que está acontecendo este mês lá em Nova York. E para falar um pouquinho então sobre essa participação e sobre este fórum, nós vamos conversar com a diretora executiva do Instituto Selo Social, a Karina Giunco. Bom dia, Karina, tudo bem? Seja bem-vinda ao TVC News. Bom dia, Bianca. Eu estou falando aqui hoje direto da sede da ONU e trago notícias para vocês sobre como que foi essas 2 semanas aí que nós tivemos de trabalho. A primeira semana ela foi uma semana temática, onde nós discutimos principalmente os ODS prioritários de trabalho de todas as nações esse ano. E nessa segunda semana nós tivemos a participação da delegação brasileira com 3 pontos muito importantes, né, fazendo essa retomada do Brasil, então, com um papel de destaque aqui nas Nações Unidas. Foi um prazer participar desse momento aqui, eu quero contar tudo isso para vocês. Bom, Karina, você que está aí, né, diretamente de Nova York, vai poder nos dizer um pouquinho como que está sendo esse evento, o que está acontecendo e explicar até para o público que está em casa o que é este fórum que está acontecendo aí em Nova York. Exatamente. Então, assim, esse fórum, né, eu participei antes desse fórum aqui, do Fórum do Chile, que é um fórum parecido com esse, mas só dos países da América Latina. O que acontece? Os países, então, se reúnem nesse momento. Esse Fórum do Chile, ele foi também na sede da ONU, lá em Santiago, e aí os países da América Latina falando, então, o que estão fazendo para as recomendações da Agenda 2030, né, para a gente conseguir alcançar. E disso sai um grande relatório que é trazido também para esse momento aqui. Então, é como se a gente fosse fazendo por partes, né, uma conferência por partes para chegar nesse grande momento aqui desse fórum nos Estados Unidos, que hoje a gente tem a delegação de todos os 196 países que são participantes. Esses países, eles vêm para discutir questões importantes de cada realidade, mas também para trazer as boas práticas dos avanços que estão sendo feitos nos seus países, né? O Brasil participa com uma delegação aqui, que é a maior delegação que já participou, com 121 pessoas. Nós tivemos, inclusive, uma reunião aqui na sede do Brasil, né, aqui na Missão do Brasil, aqui nas Nações Unidas, para falar sobre as apresentações que o Brasil iria fazer aqui. Essa delegação ela é composta pelo terceiro setor, então tem vários participantes do terceiro setor aqui que representam o Brasil, e também pela parte ministerial, né, os representantes do governo que vieram também falar sobre os relatórios que estão sendo produzidos. Queria que você falasse então um pouquinho, né, como que é ser então, né, a única organização catarinense representando aí o Brasil, né? Eu sei que tem outras entidades que estão participando também do Brasil, mas é a única catarinense, né, que está participando. Então, para a gente é uma honra, né? Essa participação, ela decorre do nosso ingresso agora, no último ano, na Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa comissão, ela teve um papel fundamental no relatório nacional voluntário que foi apresentado aqui. Esse relatório, ele é apresentado voluntariamente pelos países que fazem parte da ONU. O Brasil estava sem apresentar esse relatório há 6 anos, e esse ano, então, com uma participação em conjunto da sociedade civil com a Secretaria da Presidência, foi produzido esse relatório para apresentação de como que o Brasil está nesse momento, né, em relação aos ODS, e quais são as ações, as políticas públicas e as atividades que serão feitas para que a gente acelere essa agenda no Brasil.
uma questão colocada por todos os países aqui. A gente sabe que se a gente continuar, se a gente não acelerar essa agenda hoje, a gente vai ter aí cerca de 17% só desses objetivos alcançados. Então, a participação do Instituto, né, aqui presencialmente, faz com que a gente entenda melhor quais são esses mecanismos, né, de participação social, principalmente porque o Brasil, além de voltar com a questão do Relatório Nacional Voluntário, ele também volta com uma pauta que, segundo a nossa secretária aqui de Planejamento, vários países já entraram em contato para entender como que o Brasil fez esse Relatório Nacional Voluntário participativo, ou seja, como que ele tem uma comissão nacional que é paritária, né, que nós temos o mesmo número de representantes do governo e da sociedade civil, e como que juntos foram construídos, então, esse Relatório Nacional Voluntário. E uma questão bastante importante para colocar também é que o Instituto Selo Social, ele é apontado nesse Relatório Nacional Voluntário como uma boa prática para alcance da Agenda 2030 no Brasil. E até o momento, então, quais foram as definições que já ficaram certas aí para os próximos momentos, para os próximos anos? Então, tem algumas questões, assim, hoje, na verdade, a gente está com a reunião da EcoSost, que é o Conselho Econômico, né, da ONU, que a partir de todas as recomendações que foram feitas e fechadas ontem no fórum, é apresentada a EcoSost, e aí, então, hoje a gente tem essa definição das diretrizes, né, e apoio que os intergovernamental que vai acontecer para o alcance dessa agenda. Uma outra questão importante de ser colocada da participação do Brasil aqui também é o relatório LUZ. O relatório LUZ, ele é um relatório que acompanha ano a ano como estão os indicadores do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, e ele é produzido pela sociedade civil. O lançamento dele foi feito Fundação Ford aqui na última segunda-feira, e ele é referenciado pelo Relatório Nacional, porque nos últimos 6 anos, né, quem produziu esses dados de acompanhamento dos ODS no Brasil foi o terceiro setor. Então, por isso, essa participação massiva do terceiro setor agora. Então, esse é um ponto muito importante para ser colocado. E uma outra questão importantíssima que o Brasil também vem trazendo, mas que deve ser abraçado por outros países, é a questão do ODS 18. O ODS 18, que fala de igualdade racial, ele teve um evento paralelo aqui, que foi apresentado também pelo governo, mas principalmente pela sociedade civil, né? O Instituto QLE10, que é o Instituto de Mulheres Negras, trabalhou bastante para que tem um trabalho histórico, né, para que a gente chegue nesse momento agora. E esse ODS 18, ele tem falado da importância da gente olhar de forma transversal para as questões raciais dentro da agenda. E trouxe, inclusive, nesse painel que foi discutido, o ODS 18 aqui, a gente teve participação do presidente do IBGE, do IPEA, do próprio ministro da Secretaria-Geral da Presidência, e colocando dados importantes, né, que trazem a questão de por que a gente discutiu esse ODS aqui, discutiu o ODS 18, principalmente na América Latina, mas trazer isso para todos os outros países. Então, para a gente entender um pouco, eu sei que aí no sul do Brasil a gente não tem uma população que é maioria negra, mas no Brasil a gente tem uma população, né, que é 53%, a maioria é negra, e quando a gente vai ver dados de pobreza, por exemplo, ou de fome, a gente percebe que, por exemplo, de extrema pobreza, nós temos hoje no Brasil, que bom, né, a gente baixou bastante esse dado, essa foi um momento onde o Brasil recebeu palmas quando mostrou que desde o ano passado até agora a gente conseguiu baixar bastante a questão do número de pessoas que vivem em extrema pobreza e passam fome, mas hoje ainda são 5,9% da população. E desses 5,9%, quase 8% são população negra. E em questões de educação também, né? A gente tem aqui pessoas que têm o ensino médio concluído, dessas pessoas, mais de 70% são pessoas brancas e só 50% com pessoas negras. Então, a importância da gente tratar esse assunto foi trazida de uma forma geral e aplaudida aqui na ONU por outros países que já referenciaram a adoção dessa agenda também
para tratar de questões importantes como fome, educação e retirar as pessoas da situação da miséria extrema. São assuntos muito importantes, né, e relevantes a serem tratados, e ficamos felizes de ter, né, um representante de Santa Catarina, principalmente com sede aqui em Balneário Camboriú, estando presente aí, tratando desses assuntos muito importantes aqui para o Brasil todo, né, e para o mundo todo. Então, Karina, eu queria agradecer a sua participação, né, que tirou um tempinho, que está aí em Nova York para falar com a gente, e agradecer a sua participação e dizer que o TVC News está sempre de portas abertas para estar falando com vocês e de todos os assuntos. Obrigada pela participação. Eu volto agora lá para a sala para a gente verificar essas últimas recomendações. Até hoje, no final do dia, a gente tem um dia cheio de atividades ainda. E depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre como que foi esse último dia aqui. Obrigada pela pauta, que eu acho que é de muita importância a gente entender que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é uma agenda que está aqui sendo discutida, né, por todos os países, mas ele não é uma agenda da ONU, ele é uma agenda de pessoas que acontece nos territórios e cada um de nós é responsável por parte da evolução dessa agenda. Muito obrigada. Continuando, então, falando desses avanços que acontecem, né, principalmente no nosso país, na nossa região, o Brasil saiu da lista de 20 países com crianças que não recebem vacina, né? E nós vamos acompanhar, então, um pouquinho dessa matéria. O Brasil saiu da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas no mundo. Os dados são de um novo relatório global da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que mostram que no Brasil o número de crianças que não receberam nenhuma dose da DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, diminuiu de 687 mil em 2021 para 103 mil em 2023. No país, a DTP é administrada pelo Programa Nacional de Imunização com o nome de vacina pentavalente. Em Santa Catarina, a vacina pentavalente está em 86,36% de cobertura acumulada até maio de 2024. No ano de 2023, a cobertura vacinal chegou a 90,87% e a meta anual é de 95% de imunização. No Vale do Itajaí, um dos municípios que mais vacinou foi a cidade de Camboriú, que de janeiro a dezembro de 2023 atingiu 100,95% e de janeiro a junho de 2024 já atingiu 80,18% de imunização. Muito importante, né, todos esses dados, saber que a população está levando aí seus filhos para se vacinar, mas nem tanto assim, né, porque agora nós vamos fazer um breve intervalo e na volta nós vamos falar sobre uma recomendação do Ministério Público de Santa Catarina que pediu que Balneário intensifique, então, a campanha de vacinação aqui na cidade. E também nós vamos falar sobre a tainha, né, que a safra industrial da tainha já atingiu a sua cota.